Olá, começa agora mais um Cidadania e hoje o tema do nosso programa é educação midiática. O governo brasileiro elaborou uma estratégia brasileira de educação midiática que está compondo as políticas públicas do governo atual. E para falar sobre educação midiática, um tema de cidadania, eu converso agora com João Brant. Ele é o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. João, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado, Marcelo. Prazer estar com vocês. Bom, então vamos começar sobre o foco dessa nossa entrevista. Nós já gravamos aqui sobre educação midiática. Esse tema está na agenda política do Congresso Nacional. O Senado Federal está fazendo agora um seminário sobre educação midiática. E eu queria que você trouxesse para a gente do que estamos falando, né? O que é educação midiática? Eu acho que talvez para a gente explicar o que é educação midiática, o melhor é a gente fazer alguns paralelos. Todos nós fomos educados em língua portuguesa, em matemática, em ciências, ou seja, um conjunto de conhecimentos que são necessários para a gente viver no mundo que a gente vive. Mas eu diria, já faz muito tempo que os meios de comunicação têm uma presença incrível e central na nossa vida, mas a gente não educa crianças e adolescentes para compreender esses meios de comunicação. Compreendê-los do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da recepção, portanto, das mensagens, mas também da produção, da distribuição, ou seja, de todas as etapas que envolvem o ambiente da comunicação. Acho que isso já era verdade no momento em que a gente tinha só os meios de comunicação de massa tradicionais, e no momento que a gente vai para o ambiente digital, isso se torna ainda mais importante, porque a gente precisa pensar na capacidade que os nossos filhos, netos e que as nossas crianças e adolescentes têm de compreender esse ambiente digital, de entender os seus direitos, entender os seus deveres, entender os riscos que estão envolvidos e, portanto, a educação midiática tem que passar por isso, pela capacidade de compreensão daquele ambiente onde a gente passa muitas horas do nosso dia, né? O brasileiro passa aí, nós estamos, dependendo da estatística, cerca de 5 horas nesse ambiente. Então, é fundamental a gente compreendê-lo bem e a educação midiática vem para isso. Esse ponto é importante porque, no caso de crianças e adolescentes, a média de permanência junto a tablets, dispositivos móveis, ou seja, a média de permanência na internet, em redes sociais, ela realmente é alta. A gente chega, às vezes, aí, dependendo da faixa etária, até 7 horas por dia, que é bastante tempo em contato com esse ambiente digital. Agora, a estratégia brasileira de educação midiática, enquanto política pública, ela tem o foco centrado nesse grupo mais jovem, nas crianças e adolescentes, na educação básica, ou tem uma abrangência maior em termos de público-alvo? Ela tem uma abrangência maior, mas ela também entende que este público de crianças e adolescentes é um público prioritário. Aí acho que vale explicar. A Base Nacional Comum Curricular estabelece elementos em torno da cidadania digital, da educação digital e da educação midiática como uma das referências, aí, um dos pontos que precisam ser trabalhados nos currículos de ensino fundamental e ensino médio. Nossa perspectiva é que isso, para acontecer, precisava de um nível de aliança aí, entre uma área finalística e o próprio MEC. O MEC faz isso, por exemplo, na área de educação ambiental, trabalha junto com o Ministério do Meio Ambiente, ou na área de educação em direitos humanos, trabalha junto com o Ministério dos Direitos Humanos. Então, o papel da SECOM é contribuir e criar parceria com o MEC para que ele tenha condição de botar em circulação, de botar em execução aquilo que já está na legislação brasileira. E, portanto, me parece que essa dimensão de olhar para a educação formal é, sim, um ponto central. Mas nós entendemos que a educação midiática deve ir além. Deve cobrir a educação informal e deve cobrir espaços que cubram outras faixas etárias, outros grupos demográficos brasileiros, que também têm desafios do ponto de vista de acesso e compreensão e de leitura crítica aí dos meios de comunicação. Então, a estratégia contempla tanto essa área de educação formal quanto grupos de outras faixas etárias em espaços de ação mais informal. O documento brasileiro, dessa educação, da estratégia brasileira de educação midiática, fala também em soberania digital, como um dos objetivos, né? Isso acaba que, lendo ali o documento, fica como um eixo central dos objetivos dessa política pública. Agora, a gente falar em soberania digital, hoje especialmente, a gente está gravando essa entrevista em um momento especial para a gente estar falando disso. Tivemos recentemente o dono do X, antigo Twitter, o empresário Elon Musk, fazendo algumas críticas
diretas e até um pouco agressivas, ou muito, dependendo da leitura de cada um, ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Mas quando a gente fala em soberania digital, me vem a seguinte questão: como o Brasil vai atingir essa soberania digital, como chegar a esse objetivo, em um caso que nós não temos nenhuma das grandes big techs, as grandes empresas de redes sociais, as grandes plataformas digitais estão fora do país. Como uma política pública concilia, dentro desse contexto, esse objetivo de atingir a soberania digital? Eu acho que soberania digital se dá por um conjunto de garantias e sobretudo, da gente manter a referência de que qualquer agente econômico que queira atuar no Brasil deve ser bem-vindo, mas deve respeitar as leis brasileiras e a Constituição brasileira. Então, quando a gente fala de soberania, em parte isso independe de quem vai estar aqui. As empresas estrangeiras são muito bem-vindas no Brasil, mas elas devem seguir a legislação brasileira, elas devem respeitar os direitos e dialogar com os deveres dos cidadãos brasileiros. Elas devem dialogar com o regramento de proteção de crianças e adolescentes, por exemplo. Elas devem dialogar com o regramento de proteção e de promoção da integridade eleitoral. Portanto, do nosso ponto de vista, o fundamental de soberania é a capacidade de o Brasil ter um conjunto de regras e que essas regras sejam respeitadas, seja pelos agentes brasileiros ou os agentes estrangeiros. É evidente que a soberania fica ainda mais forte se a gente conseguir que empresas brasileiras tenham protagonismo nesse ambiente. E acho que nisso tem uma série de questões relacionadas às políticas de pesquisa e desenvolvimento que o Ministério de Ciência e Tecnologia desenvolve, e isso na área de IA, por exemplo, tem acontecido, no sentido de pensar esse ambiente digital do Brasil também como um ambiente de promoção, presença de empresas brasileiras, mas não em oposição a empresas estrangeiras, mas sim no sentido de fortalecer também economicamente este campo no Brasil. E como é que a educação midiática pode fortalecer a soberania digital? Acho que, em primeiro lugar, dando instrumentos para a população interpretar essa discussão de soberania que a gente está dizendo aqui. Ou seja, reconhecer que nós não podemos nem criar um ambiente desfavorável para a presença de empresas estrangeiras, mas também não podemos nos dobrar a regras que, às vezes, tentam estabelecer por cima da Constituição. Não faz sentido a gente, uma nação soberana como é o Brasil, abrir mão do seu próprio ordenamento jurídico e respondendo a um conjunto de regras que sejam de outras empresas e simplesmente dadas por empresas estrangeiras. Então, aqui, eu acho que um dos elementos é oferecendo instrumentos para os brasileiros interpretarem isso. O segundo é fortalecendo o protagonismo dos brasileiros. Eu acho que o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é um povo que investe, nós temos um conjunto de startups nessa área, nós precisamos fortalecer esse ecossistema, tanto dos produtores de conteúdo, quanto das empresas que diretamente têm interesse de atuar no ambiente digital. Esses cidadãos, esses agentes econômicos têm que encontrar um ambiente favorável e, nesse sentido, nós estamos também fortalecendo a soberania digital. Então, no momento em que a gente promove ações de educação midiática que ampliam o repertório dos brasileiros sobre esse tema e favorecem a presença deles nesse ambiente digital, isso também é uma ação de reforço da soberania. Há poucos minutos, um pouco antes da gente começar a gravação dessa entrevista, o senhor participou aqui da abertura do Seminário de Educação Midiática promovido pelo Senado Federal. E houve uma fala sua, que inclusive que foi comentada pela vice-presidente do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, a senhora Patrícia Blanco, sobre promoção e proteção de direitos, especialmente de crianças e adolescentes. Gostaria que você comentasse um pouco, explanasse um pouco para a gente essa ideia de como a educação midiática pode promover e proteger direitos, especialmente de crianças e adolescentes. Nós temos uma Constituição que estabelece uma série de direitos e de garantias para os cidadãos brasileiros. Um deles está no artigo 227, que define prioridade absoluta para os direitos de crianças e adolescentes na organização do ambiente do ordenamento jurídico, mas também na relação com outros direitos previstos na própria Constituição. Então, quando a gente pensa as ações de educação midiática, nós precisamos pensar, primeiro, essas ações como parte das respostas que o Estado brasileiro oferece a este comando constitucional.
Em segundo lugar, nós temos que pensar como é que as ações de educação midiática ajudam a empoderar o cidadão, no sentido de compreensão dos próprios direitos, no sentido de entender que os direitos que ele tem no ambiente offline, ele também tem no ambiente online. Se ele não pode ser atacado, caluniado, injuriado no ambiente offline, ele também não pode ser no ambiente online. E aí cabe ao Estado brasileiro fortalecer os mecanismos de defesa, de proteção desses direitos. O direito da liberdade de expressão e do acesso à informação, um direito fundamental, está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, está na Declaração Americana, está na Constituição Brasileira. Isso tudo precisa ser pensado, como é que a gente fortalece essa dimensão dos direitos no ambiente digital. E, portanto, a educação midiática, ela cumpre esse duplo papel. Ela é em si uma resposta a esse comando constitucional de proteção e promoção de direitos da criança e do adolescente, mas ela também é um viabilizador, né? Um viabilizador de outros direitos ao garantir que os cidadãos brasileiros estejam empoderados em saber como é que eles se protegem e podem atuar de acordo com seus direitos constitucionais também no ambiente online. Bom, um ponto que é muito trabalhado em cima dessa questão da educação midiática é justamente o desenvolvimento de um pensamento crítico, né, de um olhar mais analítico sobre todo o ambiente digital, desde aquilo que a gente consome até o que se produz em termos de conteúdo, que é uma característica, né, que diferencia as mídias digitais hoje dos meios de comunicação tradicionais, essa possibilidade de você ser produtor de conteúdo ao mesmo tempo que é consumidor de conteúdo. Agora, quando a gente volta para a questão das crianças e adolescentes, o desenvolvimento desse pensamento crítico, desse olhar mais analítico, ele é um pouco comprometido por um fato que tem sido muito comentado por especialistas, tanto da área de educação, cientistas, inclusive da neurociência, que é o fato de que as crianças estão tendo contato muito cedo com os dispositivos digitais, seja tablet, computador, celular, e esse contato, principalmente com muito tempo, ele acaba que tem pesquisas que mostram que o vocabulário dessas crianças está sendo prejudicado, as crianças têm uma perda muito grande de vocabulário, o raciocínio lógico das crianças que começam muito cedo a ter um contato com esses dispositivos digitais também é comprometido. Então, como num contexto mais amplo de educação, essa estratégia de educação midiática lida com essa questão? Quer dizer, qual seria o momento certo em que as crianças começariam a entrar nesse ambiente digital, ou se seria melhor, até no ponto de vista da educação midiática, ter uma proteção para que as crianças não comecem tão cedo, desenvolvam esse pensamento crítico, o raciocínio lógico offline, para quando começarem a lidar com o ambiente digital, com os dispositivos digitais, já terem uma capacidade maior para entrarem, por exemplo, em políticas de educação midiática, respondendo melhor a esses objetivos da educação midiática. Olha, essas preocupações que você traz, Marcelo, são preocupações também do governo brasileiro. A gente busca essas respostas hoje através de um comitê que foi formado, na verdade um grupo de trabalho, para elaborar um guia para uso saudável e crítico de telas por crianças e adolescentes. Isso é uma iniciativa que envolve 6 ministérios, envolve direitos humanos, saúde, educação, justiça, Ministério do Desenvolvimento Social e a SECOM, que coordena esse esforço. E ele tem por objetivo justamente chegar e oferecer algumas respostas que sirvam de orientação para famílias e para também educadores, profissionais de saúde, de assistência social. Nossa leitura é de que nós não devemos tentar cravar respostas simplistas. O tema é complexo, merece respostas complexas e merece respostas que consigam diferenciar não só o tempo de uso de telas, mas também o que a gente está usando. Uma coisa é você assistir um programa educativo, outra coisa é você ficar numa rede social que tem, como é que chama? Scroll infinito, né? Você fica ali naquele rolando e virando a tela. Aquilo cria vício, aquilo cria ansiedade. Nós temos visto isso se refletir na questão de saúde mental e física de crianças e adolescentes. Há índices bastante preocupantes aí e indicadores bastante preocupantes nesse sentido. Agora, nós precisamos reconhecer as diferentes realidades do Brasil. Hoje, em vários lugares,
as telas são um pouco de cuidado eletrônico quando os pais, às vezes, não têm condição, por motivos financeiros, econômicos ou por outros motivos, de estar em casa o tempo inteiro com as crianças. E eu acho que essa preocupação, portanto, ela deve estar dialogando com as diferentes realidades brasileiras e deve oferecer informações e instrumentos. Ao Estado não cabe decidir como é que cada família vai conduzir isso, mas oferecer informações e instrumentos. E aí, essas informações me parece que precisam também, como eu dizia, respeitar os diferentes usos de telas. Então, em certa medida, sim, a partir de uma certa... as crianças estão entrando muito cedo, mas o problema não é só o tempo, é qual o uso que se faz e com qual... tipo de organização, de cuidado, de zelo das famílias. Muitas vezes, se as famílias orientam os filhos, se elas cuidam do tempo de tela, se elas falam do tipo de aplicação, se elas apontam os cuidados que são necessários, isso me parece que é um uso saudável. Se a gente simplesmente reconhece, se a gente joga a toalha e, na prática, fica refém de políticas das grandes empresas, né, do ponto de vista das plataformas, que geram vício, que geram, às vezes, um ambiente não seguro e não saudável, nós estamos ferrados. Então, eu acho que o que a gente também precisa fazer, só para terminar, nós precisamos fazer com que as empresas que oferecem esse serviço também tenham responsabilidade, porque senão o peso disso fica só nas costas das famílias, ou dos educadores, ou dos assistentes sociais. Isso é muito injusto, é uma briga de Davi e Golias, então a gente precisa fazer com que as empresas assumam também suas responsabilidades de proteção de direitos no ambiente digital. A regulação das redes sociais, a regulação das plataformas digitais, que está tão em voga agora com os últimos eventos que aconteceram um pouco antes do dia da gente gravar essa entrevista, entra como um instrumento, a regulação das redes sociais, a regulação das plataformas digitais, como instrumento de educação midiática ou seriam coisas separadas? Eu acho que elas entram como instrumento da proteção e promoção de direitos no ambiente digital. Então, uma das questões que, por exemplo, está em debate dentro do PL de fake news como é que a gente faz para garantir que os direitos das crianças e adolescentes no ambiente offline sejam também direitos protegidos e promovidos no ambiente online? Essa dimensão, hoje, as plataformas têm políticas, umas melhores, umas piores, mas elas fazem isso muitas vezes sem diálogo com a legislação brasileira. Então, a discussão do PL de fake news traz, por exemplo, essa obrigação de um dever de cuidado. O que é o dever de cuidado? É um dever de eu atuar preventivamente e corretivamente para que as mesmas regras que valham offline, nós não estamos falando de regras novas, o mesmo ambiente do Estatuto de Criança e Adolescente, da Constituição, etc., tenha reflexo no ambiente online. Então, eu acho que nessa direção, sim, a regulação ajuda bastante a fortalecer um ambiente protegido do ponto de vista para as nossas crianças e adolescentes. Vamos falar de formação dos profissionais. A gente está falando aqui de educação midiática, isso entra na agenda política agora cada vez com mais força. O governo tem essa estratégia a estratégia brasileira de educação midiática. Como anda esse ponto, né? A formação de profissionais. O senhor também falou no início do seminário da formação de profissionais não só da educação, mas também de profissionais de saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância disso, como é que está o estado da arte em termos de preparação dos nossos professores e profissionais da educação, no sentido de promover a educação midiática e o porquê de incluir nesse grupo os profissionais de saúde. Olha, o Brasil estabeleceu um plano plurianual no final do ano. Esse plano prevê a formação de 300 mil profissionais de educação e 400 mil profissionais de saúde neste campo da educação midiática em 4 anos. Por que essa meta? Porque ele é um reconhecimento do Estado brasileiro e do Congresso Nacional a ter aprovado essas regras ou essas metas, de que nós precisamos, para garantir a educação midiática, ter profissionais formados para isso. O MEC está trabalhando nisso em parceria conosco em relação aos profissionais de educação. O Ministério da Saúde está trabalhando nisso em parceria conosco, com a SECOM da Presidência da República, na questão das estratégias para a formação desses profissionais. E uma dessas estratégias é justamente usar os ambientes que já são de formação de professores, o AVAMEC, ou de formação de agentes comunitários de saúde, no caso da saúde, para incluir este tema. Então, é um tema a mais, é um tema que se soma aos diversos temas e que já tem hoje um nível de desenvolvimento em relação à formação desses profissionais e contribui para que essa estratégia seja efetiva. Sem isso, você não consegue fazer com que esse tema chegue à sala de aula, chegue ao ambiente escolar.
Vamos falar um pouco sobre os eixos temáticos dessa estratégia. Queria que o senhor apresentasse, em poucas linhas, quais são esses eixos que norteiam hoje a estratégia brasileira de educação midiática. Olha, nós temos essa dimensão de formação de profissionais, formação de professores, profissionais de saúde, como a gente falou. Nós temos uma parte toda relacionada ao ambiente formal de educação, que passa por materiais didáticos, que passa pelo desenvolvimento da iniciativa de escola em tempo integral e de educação de cidadania digital. Então, é uma integração desse tema em iniciativas que já estão em curso por parte do Ministério da Educação. Você tem uma dimensão que tem a ver com o ambiente informal e, portanto, formação e diálogo aí com iniciativas da sociedade civil que já trabalham esse tema. É importante dizer que a sociedade civil tem sido pioneira no tema da educação midiática. Isso significa também fortalecer uma série de atores que fazem isso, às vezes de forma informal, às vezes não com essa nomenclatura, mas que contribuem para a educação midiática nas diversas cidades, nas periferias das grandes metrópoles, no ambiente da área rural. Então, nós temos uma série de ações já em curso e que podem ser reforçadas como iniciativa brasileira nessa área. Então, há um cardápio vasto de ações e nós temos pensado isso de forma integrada com, como a gente dizia, outras políticas públicas que possam fortalecer e proteger direitos no ambiente digital, entre elas, como é que a gente faz com que as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos possam ter um uso saudável de telas. Isso significa nem demonizar as telas, nem também se pendurar todas as nossas demandas e expectativas ou deixar os nossos filhos definirem sozinhos, sem orientação, como é que eles vão fazer uso dessas telas. Acaba que o uso prolongado acaba colocando as pessoas meio que numa caverna de Platão ali dentro dessa nova realidade do ambiente digital. Agora, o documento, essa estratégia brasileira de educação midiática, é um documento de 2023, trata de um tema que envolve a tecnologia e o avanço da tecnologia tem sido exponencial, então muda muito rápido, é difícil as políticas públicas, a legislação acompanharem essas mudanças, mas o documento já prevê uma revisão dessa estratégia já em 2025. A gente está aí meio que no meio do caminho. Já tem algum ponto que o senhor considere que seria importante já? Olha, a gente vai precisar revisar isso aqui. Olha, eu acho que o tema da inteligência artificial tem mostrado os desafios que ele traz para os cidadãos brasileiros, né? A gente, na SECOM, tem muita preocupação com a integridade da informação. O que significa isso? A capacidade que a gente tem deste ambiente informacional oferecer informações confiáveis, robustas para os cidadãos, né? E os cidadãos são tomadores de decisão o tempo inteiro, seja no voto, seja em decisões que ele toma no seu dia a dia. Então, ele precisa ter à sua disposição um conjunto de informações confiáveis. Esses elementos estão muito desafiados pela inteligência artificial. Então, acho que esse é um tema que certamente vai ter que ir ganhando renovação. Não nos interessa estabelecer uma estratégia congelada no tempo. A estratégia precisa ser capaz de se autoatualizar. Isso significa você ir renovando os materiais didáticos, ir renovando as formulações em detalhes e trazendo novos tópicos, fazendo isso de forma permanente. Então, quando a gente fala de uma revisão a cada 2 anos, isso tem a ver muito mais com a gente incorporar na estratégia avanços que já estejam acontecendo em campo e ter capacidade de fazer com que isso se reflita nas ações práticas que o governo e os parceiros do governo fazem nesse campo. Bom, a estratégia fala muito também em cidadania digital, né? E aqui a gente está no ambiente propício para se falar de cidadania. A gente traz, né, muitas vezes eu trago essa pergunta para os nossos convidados, a gente fechando a nossa entrevista, sobre o que é cidadania. No caso aqui, vamos falar, né, sobre cidadania dentro desse contexto da nossa entrevista. Como você definiria, com as suas próprias palavras, o que é a cidadania digital? Acho que a cidadania é um conjunto de direitos e de deveres que cada um de nós tem individualmente e que nos compõe e nos estabelece como sociedade. Portanto, também direitos coletivos, né? E a capacidade que a gente tem de realizar esses direitos. Quando a gente fala de um ambiente poluído, por exemplo, do ponto de vista do meio ambiente, isso não é só uma obrigação individual ou um direito individual, é um direito da sociedade de estabelecer um conjunto de garantias para viver bem. E acho que, quando a gente fala de cidadania digital, isso significa transpor esses direitos para o ambiente digital, entender quais são os elementos do ambiente digital que desafiam mais esses direitos, a realização desses direitos, e ser capaz de atuar na promoção e proteção
desses direitos nesse ambiente digital. Então, eu diria, não tem grande novidade, mas tem muita exigência de que a gente seja capaz de fazer com que esse ambiente digital seja, de fato, um ambiente onde a gente não tem cidadãos de segunda classe, de terceira classe, e isso, inclusive, implica a capacidade dos cidadãos acessarem esse ambiente digital, não podemos esquecer nunca disso. Bom, secretário, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Marcelo, e a todos que nos acompanharam. Eu acabei de conversar com o João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E eu agradeço também a você que acompanha a nossa programação. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.